Nós estamos aqui novamente adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É só Ele que faz, é só Ele que opera, é só Ele que faz milagre nas nossas vidas, amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Apocalipse, o livro da Revelação, onde nós vamos estar meditando no capítulo 8. No capítulo 8, no versículo de número 1. Amém? Peço aos senhores e senhoras que se coloquem de pé, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. Apocalipse capítulo 8, versículo de número 1. Capítulo 8, verso de número 1, diz assim: todos acharam? A Bíblia diz assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez silêncio no céu, quase por meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, e tendo incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr como as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subia com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e os lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-los. Somente até aí, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós te louvamos, meu Deus, pelos testemunhos, nós te louvamos, meu Deus, pelos milagres que o Senhor tem, meu Deus, operado aqui no meio de nós. Nós te louvamos porque até aqui o Senhor tem nos dado vitória, tem atendido, meu Deus, o nosso clamor. E eu tenho certeza, meu Deus, que vidas serão salvas, pessoas serão transformadas pelo poder da oração. Que nós oramos e pedimos: Pai, toma conta das nossas vidas e nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Levanta a sua mão bem alto e fala comigo: seja bem-vindo, querido Espírito Santo, aqui no meio de nós, amém? Aplauda o Senhor Jesus e senta, fica à vontade, em nome de Jesus, amém? Hoje eu estou aqui fazendo essa live também, em nome de Jesus, transmitindo aqui essa mensagem que Deus colocou no meu coração. E a palavra de Deus, ela é bem clara, e às vezes as pessoas pensam assim: pai, já pregou essa mensagem? E a palavra de Deus, ela é revelada todos os dias para as nossas vidas, amém? Eu quero falar de algo muito importante, eu quero falar de silêncio. Quando a Bíblia fala assim, quando o céu fica em silêncio. Existem momentos em que parece que Deus não está ouvindo as nossas orações. Parece que a oração ao Senhor é como se estivesse falando ao ar livre, às paredes. Parece que não está atendendo. E aí vem aquelas perguntas. E aquelas perguntas que sempre nós fazemos: aonde está Deus? Aonde está Deus? Por que o céu está em silêncio? A Bíblia diz assim que quando abriram o 7º selo, nós vimos aqui, nós podemos até voltar, quando abrindo o 7º selo, fez silêncio. E esse silêncio foi feito no céu. A pergunta que nos vem: qual é o significado do silêncio do céu? Quando oramos e a resposta demora. E eu quero dizer aqui para vocês que existe 3 tipos de respostas, que eu já falei várias vezes aqui na igreja, através das nossas orações.
Há um momento na nossa vida que as nossas respostas são instantâneas, imediata, que podemos pegar como exemplo o profeta Elias, que orou para que Deus mandasse fogo do céu. Naquele dia que ele estava ali junto com os profetas de Baal. Mas quando eu olho para essa situação, eu vejo algo que me chama a atenção. Me chama a atenção porque quando ele pediu para o Senhor mandar fogo, ele teve que reparar o altar. Talvez nós falamos com Deus e nós não conseguimos reparar o nosso altar, consertar a nossa vida diante de Deus, ser uma vida que venha ter um relacionamento mais profundo com o Senhor, ter uma intimidade com o Senhor. Quando eu olho para isso, Alessandra, eu vejo que ele tinha o que? Intimidade com o Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor de tal forma que ele pediu para o Senhor que mandasse fogo do céu. E quem tem intimidade de Deus sempre tem a palavra sim, eu vou te responder. Irmãos, quando eu olho mais ainda, eu vejo também que algumas pessoas, algumas respostas, na verdade, são irrevogáveis. Irrevogáveis, de que forma? Quando eu olho nessa história, eu olho para aquele rei chamado Davi. Davi, que orou, ele orou a Deus, e quando ele orou a Deus, ele pediu para Deus que poupasse o seu primeiro filho com Betseba. Todo mundo conhece essa história, todo mundo já viu essa história, já leu a Bíblia, e sabe muito bem do que aconteceu, que era também um fruto do seu adultério, e Deus disse não para ele, e também disse não também para o apóstolo Paulo, porque Deus não estava aprovando. O apóstolo Paulo, quando pediu que fosse tirado o espinho da carne, e Jesus disse, sabe o que para ele? A minha graça te basta. Há momento na nossa vida que nós oramos, há momento na nossa vida que nós pedimos, clamamos. Como eu disse no início, parece que o Senhor não está escutando, ouvindo. E aí fica aquelas indagações que sempre nós temos. Onde está o nosso Deus? O que foi feito? O que está acontecendo que Deus não está atendendo? Mas há momento na nossa vida que Ele fala sim para nós, porque nós temos um relacionamento mais profundo, nós temos uma intimidade, como foi com o profeta Elias. Mas quando eu olho para Davi, eu vejo que Deus não aprova as suas atitudes, mesmo ele orando, mesmo ele derramando lágrimas, Deus olha para ele e fala, não. Mas quando eu vejo em terceiro lugar, eu vejo aqui uma palavra chamada espera, e sendo essa uma forma mais difícil na nossa vida, é quando alguém manda nos esperar. Quando nós saímos ou entramos de algum lugar ou esperamos uma condução, a gente fica ansioso, a gente não sabe o que fazer, esperando, será que isso vai acontecer ou não? Entra a dúvida no nosso coração. E essa dúvida que eu quero dizer chama a palavra que nós sempre falamos, será? Será que isso vai acontecer? Sendo esta a forma mais difícil para que entendamos a resposta de Deus, mas que está dentro dos planos de quem? De Deus, para nós. Como diz a palavra do Senhor, que está escrito na Bíblia, no Salmo de número 40, versículo número 1. A Bíblia diz assim, esperei com paciência no Senhor. É interessante que as consequências da demora e da resposta é uma terrível ansiedade. Acontece na gente, não é assim? A gente não consegue fixar, a gente não consegue ficar parado esperando. A gente sempre consegue, ou melhor dizendo, a gente sempre fica se movendo para os lados, para a direita, para a esquerda, passa a mão na cabeça. Já viu as pessoas ansiosas? Pessoas ansiosas, elas não quietam no lugar. Pessoas ansiosas, elas ficam loucas para que aconteça logo, principalmente quando tem que fazer alguma coisa. Ela entra, sai, ela mexe, vai daqui, vai dali, e não consegue. Mas quando eu vejo isso aqui,
vários servos de Deus também perceberam isso. E eles perceberam esse silêncio no céu quando as suas orações. Imagino eu que naqueles dias que eles falavam com Deus e as coisas parecem que estavam demorando. Mas quando eu olho aqui para a história, na palavra de Deus, eu vejo um personagem. E esse personagem que eu quero dizer chama-se Moisés. Moisés, 40 anos no Sinai, até começar o seu ministério. 40 anos ali. Moisés gastou 40 anos pensando que era alguém. 40 anos pensando que era uma pessoa diferente. 40 anos aprendendo que não era ninguém. Passou 40 anos dessa forma. Eu não sou ninguém. E 40 anos descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Com aquilo que nós achamos que é improvável. E Deus, automaticamente, Ele trabalha. Mas quando eu não paro por aqui, eu continuo dizendo de algo que porventura esse menino, com certeza tinha essa ansiedade. 21 dias, imagina só. 21 dias orando por aquele país, por Jerusalém. Eu estou falando de quem? Estou falando de Daniel. Imagina nós, 40 dias orando aqui, na expectativa de ver a restauração, a transformação. Há momento na nossa vida aqui, dentro da igreja, que cansamos tanto, que até passamos pela mente de parar. Eu e a pastora Lourdes, nós ficamos aqui 40 dias orando. 40 dias pedindo como vocês nos ajudaram. Louva a Deus pela vida de vocês, que não mediram esforço sequer para estar aqui. Resultado disso, nós podemos ver milagres acontecer. Através do que, gente? Através da oração. Mas pastor, foi a oração do pastor Mário de Oliveira? Também. Mas também tem alguém aqui dentro da igreja que orou pela sua vida, que orou para um milagre na sua vida, e esse milagre muitas vezes você menos espera, aconteceu instantaneamente. Quando vocês chegaram nas suas casas, automaticamente Deus operou e você esqueceu. Aleluia. Nós temos testemunha aqui na igreja que pessoas que recebeu o milagre, que chegou aqui com o pé inchado e saiu daqui pulando alegre, mesmo com o pé inchado, mas não estava mais doendo. Sabe o que é isso? É Deus, através das orações. Mas quando eu olho nos personagens, eu continuo a meditar. Eu vejo aqui um personagem muito conhecido da Bíblia por nome de Jó. Além do silêncio de Deus, imagino eu, que naquele momento foi tão difícil para a sua vida, que ainda tinha sua mulher e seus 3 amigos, que falava para ele: excomunga seu Deus e morra. Mas não, ele permaneceu firme na presença do Senhor. Há momento na nossa vida, viu, irmãos, que aparece algum tipo de adversário tentando nos parar, tentando fazer que nós regressemos e deixamos de continuar orando pelos nossos objetivos. Não pense que não tiveram momento de ansiedade esses homens. Também tiveram. Ansiedade por receber logo. Ansiedade para tomar posse das bênçãos que ele precisa. Quem de nós não ficamos dessa forma? Quem de nós não ficamos ansiosos para tomar posse do nosso milagre? Assim também foram esses homens. Imagino eu que Jó ficou ansioso, mesmo doente naquela situação. Mas eu quero dizer uma coisa, que nós precisamos ser perseverantes. A perseverança nos traz o que, gente? Vitória. A perseverança no final nos alegra. Você sabe por quê? Porque nós vamos ver testemunho de pessoas. A perseverança nos alegra. Você sabe por quê? Porque nós vamos ver as pessoas alegres e felizes através do clamor que nós fazemos em favor da vida dessas pessoas. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Porque eles achavam que Deus não estava ouvindo as suas orações. Há um momento na nossa vida que nós pensamos dessa forma. Que nós falamos: meu Deus,
Que dia que o Senhor vai atender o nosso clamor? Mas há momento na nossa vida que nós oramos, sabe o que Deus faz? Fica em silêncio. Mas eu quero dizer para você que o silêncio de Deus não significa que Ele não está ouvindo o nosso clamor. Não significa que Ele está com os seus ouvidos inclinados para nós. Assim como eles saíram daquelas crises, deixa eu dizer uma coisa, crise de ansiedade, nós também podemos, sabe por quê? O que acontece quando Deus não fala, aí a gente fica perguntando, mas quando eu olho para isso, eu vejo uma coisa interessante, nós podemos sair dessa crise de ansiedade, porque Deus, Ele chega, Ele opera maravilha, Ele faz milagre acontecer no meio de nós. Quem está me entendendo diz glória a Deus e aplauda o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muitas pessoas, por achar que Deus demora, já viu? Mas Deus vai demorar a responder, busca a solução, já viu isso? Para os seus problemas. E Ele vai buscar soluções em qualquer lugar. Mas Deus está dizendo, olha, permanece neste lugar, porque na hora certa, ou seja, em outras palavras, espera somente mais um pouquinho. Somente mais um pouquinho. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Há momento na nossa vida que Deus pede para nos esperar, você sabe por quê? Porque ainda nós não estamos preparados ainda para tomar posse da nossa bênção. Ainda não estamos preparados para tomar posse do milagre que Deus tem preparado para as nossas vidas. Aí a gente pergunta, meu Deus, por que eu não estou? A primeira coisa que eu quero dizer para vocês, e essa primeira coisa que eu quero dizer, que eu ainda não estou preparado para testemunhar. Eu não estou preparado para testemunhar o milagre. Por isso que muitas vezes nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e quando olhamos e vimos o próprio Jesus falando com aquele homem que estava naquela maca, toma esta maca, olha, ou seja, em outras palavras, toma a sua cama, coloca no seu ombro e segue em frente. Sabe o que é isso? Quantos anos aquele homem ficou naquela cama, naquela maca, vamos dizer assim? A Bíblia diz que ele ficou 38 anos ali naquele lugar. Imagino eu que ele também tinha essa ansiedade. Imagino eu que ele tinha esse desejo, mas uma coisa eu aprendo. Ele sempre perseverou em quê? Em buscar o seu milagre. E buscar, sabe por quê? Que ele sempre estava dizendo assim, olha, eu não nasci para viver dessa forma. Eu não nasci para viver sofrendo desse jeito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós nascemos para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós não nascemos para viver dessa forma. Nós nascemos para ser vitoriosos em nome de Jesus. Talvez o inimigo ele passa pela sua mente e diz, olha, você nasceu para viver debaixo do sofrimento, ou seja, debaixo dessas cargas malignas. Mas não, Deus está dizendo para você, eu vim para te dar para você vida e vida com abundância. E nessa vida com abundância, deixa eu dizer uma coisa, é vida com saúde, com paz e alegria. Amém? Irmãos, há momento na nossa vida, deixa eu dizer uma coisa, que quando nós não escutamos, ou seja, falamos com Deus, melhor dizendo, e Ele não atende, sabe quem que passa pela minha mente? Eu falo de um homem, do primeiro rei que esteve na terra, do primeiro rei que foi ungido por Deus. Eu estou falando, sabe de quem? Eu estou falando do rei Saul. O rei Saul, ele ficou tão ansioso quando ele enfrentou, sabe quem? Os filisteus. E Deus estava em silêncio naquele momento. Ele procurou, sabe quem? Uma médium. Ele procurou o centro espírita para que você possa entender. Alguém que poderia adivinhar, e muitas pessoas fazem isso. Quando está numa situação tão caótica, numa situação tão difícil, que ele está querendo aquela resposta por imediato, que ele está querendo uma resposta instantaneamente, mas Deus ele fica em silêncio, sabe para quê? Para ver até onde a gente vai, até onde a nossa intenção vai. Quando eu olho para essa situação, Deus aqui está em silêncio, e Ele procura. Isso foi a causa da morte dele. E aí, sabe o que acontece? Deus tira
dele o seu reinado. Olha só, por que Deus fica em silêncio quando oramos? A gente pergunta sempre, não é assim? Por que Deus fica em silêncio? Olha, às vezes o silêncio de Deus é porque estamos também em pecado. Deus está falando assim: meu filho, se conserta. Talvez quantas pessoas a gente tem orado, a gente tem falado com Deus: Deus, se for necessário de mover os céus e a terra, mova em favor da vida dessa pessoa. E aí, sabe o que acontece? Deus fica caladinho em silêncio. Sabe por quê? Porque Deus fica esperando dessa pessoa um conserto. Deus fica esperando dessa pessoa que ela venha e restaure o seu altar. Ela venha e transforma a sua vida por completo. É isso que Deus está querendo de nós. Mas muitas vezes nós queremos permanecer, sabe aonde? Nas práticas da carne. E viver nas práticas da carne nos afasta da presença de Deus. Aí nós queremos de Deus, queremos resposta de Deus, queremos que Deus opere a maravilha na nossa vida, mas queremos continuar nas mesmas práticas. Que prática é essa que eu quero dizer? É prática do pecado, que isso é abominável aos olhos do Senhor. Olha, Deus tem bênçãos preparadas para nós. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Mas não a recebemos por causa dos nossos pecados. Não recebemos, Alessandra, porque nós pecamos. E quem de nós que não pecamos? Nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados todos os dias. Nós passamos 40 dias aqui orando: Deus, perdoa essa nação, perdoa esse povo da cidade de Abadiânia. Que eles possam, meu Deus, ver a mão do Senhor na vida deles. Que esse país possa ser transformado. Pai, quantas corrupção nós enfrentamos por aí. Mas o Senhor é Deus que pode mudar a situação. O Senhor é Deus que pode fazer a diferença na nossa vida. Nós oramos aí e pedimos. Olha, deixa eu dizer uma coisa. Eu me sinto emocionado quando eu falo disso. Você sabe por quê? Porque eu vejo a mão de Deus agir na nossa vida. Eu vejo Deus agir no meio da igreja. Eu vejo Deus agir através das orações. Olha, deixa eu dizer, isso é tremendo. Deus usar a tua filha, a tua serva, para orar para uma pessoa que está onde, gente? Lá no Mato Grosso, e Deus operar maravilhas. Isso é coisa tremenda para as nossas vidas. Sabe por quê? Através deste compromisso que nós fazemos com Deus. Esse compromisso que eu quero dizer é um compromisso que nós separamos para Deus a nossa vida e colocamos a nossa vida no altar. Deixa eu dizer uma coisa, voltando ao profeta Elias. Este homem, com certeza, ele colocava a sua vida no altar de Deus. E por colocar a sua vida no altar de Deus, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Ele fez algo para me ensinar, para mim e você. Sabe o que ele me fez? Ele fez o seguinte: antes que o milagre acontece, antes que Deus nos responda através desse fogo maravilhoso, desse fogo que transforma, desse fogo que traz libertação, desse fogo que traz cura, a primeira coisa que eu aprendo com ele, eu preciso fazer o que, gente? Eu preciso consertar o meu altar. Irmãos, isso é coisa tremenda para as nossas vidas. Nós consertar o nosso altar. E aí, sabe o que acontece? Deus tem bênção preparada para nós. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz lá no livro de Isaías, capítulo de número 59, versículo de número 1, diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Sim ou não, gente? A mão do Senhor não está encolhida. Olha, sabe o que o versículo continua dizendo? Para que não possa salvar. Oh, que maravilha! Olha que palavra forte. Olha, nem surdo os seus ouvidos. Sabe por quê? Porque Ele está sempre com os seus ouvidos inclinados para nós, para atender o nosso clamor. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Olha, deixa eu dizer uma coisa, mas o silêncio de Deus pode fazer parte do plano. Sabia disso? O silêncio de Deus pode fazer parte do plano de Deus para as nossas vidas. Fazer parte, você sabe por quê? Deus está provando a nossa fé. A nossa fé. Olha, fala para essa pessoa que está do seu lado: o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está dentro do nosso barco.
Ei, deixa eu dizer uma coisa, que muitas vezes Ele está dentro do nosso barco em silêncio. Sabe como? Quando eu olho para essa história, eu vejo que Jesus estava na polpa do barco. E Ele estava ali na polpa do barco, deixa eu dizer, com certeza, a Bíblia diz que Ele estava repousando, ou seja, estava descansando. Imagino eu que Ele estava ali. Ei, deixa eu dizer uma coisa, muitos estavam pensando que Jesus estava ali sem perceber nada. Há momentos na nossa vida que nós passamos por um momento difícil de tempestade, de problema, que nós achamos que é insolúvel para as nossas vidas, achamos que não tem mais jeito de forma alguma. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, e coloca isso na sua mente e no seu coração: Jesus está dentro desse barco. Esse barco, eu quero dizer, está junto de você. E se está junto de você, Jesus, olha, deixa eu dizer uma coisa, é só você clamar. Sabe o que eu vejo aqui? Aquele barco estava batendo de uma forma inexplicável. Aquela situação estava tão caótica que aqueles homens, que por sinal tinham experiência daquele tipo de vendaval, ou seja, não daquele tipo, mas tinha costume de viver ali naquele lugar, mas daquela forma eles não tinham passado ainda por aquela experiência. Quando eu olho para isso, eu vejo ele tentando. Sabe o que eu vejo? Eu vejo também nos dias de hoje o autossuficiente, pessoas que acham que pode, pessoas que acham que dá conta. Mas eu deixo dizer uma coisa: quando nós colocamos tudo na dependência de Deus, deixa eu dizer uma coisa: o meu casamento é outra coisa, a minha família é outra coisa, a igreja é outra coisa, milagre acontece diferente na minha vida. Você sabe por quê? Porque eu coloco Deus na dependência. E quando nós colocamos Deus na dependência, deixa eu dizer uma coisa, Ele opera, sabe aonde? Ele opera no Mato Grosso, Ele opera em todos os lugares da minha vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você: Ele opera na minha família, em todas as áreas, em nome de Jesus. Deus sabe o que há depois dos problemas, sabia disso? Deus sabe. É tão certo que Jesus, Ele operou maravilhas na praia, foi ou não foi? E pede os discípulos para entrar naquele barco, e Ele sabia do problema que estava onde? Ele estava lá do outro lado, e Ele passou para o outro lado para trazer a solução. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: o Senhor está atravessando o mar para resolver o problema que está do outro lado da sua vida. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Quando não confiamos em Deus, parece resolver os nossos problemas como se estivesse individualmente, sem depender dele. Mas quando nós dependemos dele, do seu poder, algo diferente acontece na nossa vida. E aí eu te pergunto: o que acontece quando o céu fica em silêncio? O que acontece? Primeiro, grandes bênçãos estão sendo preparadas por Deus. Grandes bênçãos estão preparadas para você. O silêncio, o céu está em silêncio, mas os habitantes estão trabalhando em favor das nossas vidas, enquanto estamos às vezes angustiados, enquanto estamos às vezes achando que está demorando. Mas eu quero dizer uma coisa: as grandes bênçãos estão sendo preparadas para nós, por parte de Deus. Aqui, quando eu olho aqui para as escrituras sagradas, eu vejo aqui as trombetas. Trombetas simbolizam o que? Libertação, resposta de oração, uma orquestra de anjos. Deixa eu dizer uma coisa, está sendo preparada. E eu tenho uma notícia para dizer para vocês: e o maestro é o próprio Deus. É o próprio Deus que está com as mãos estendidas, que os seus ouvidos inclinados, para atender o que, gente? O nosso clamor, a nossa oração. E quando você ora e a resposta não vem, deixa eu dizer, pense no que Deus está preparando por você. Quantos anos
Quantos anos talvez você tenha orado por essa pessoa? Mas não se preocupe não. No dia do Senhor, a resposta vai chegar na sua vida. Imagina eu, um dos profetas, os profetas menores que nós encontramos na Bíblia. Esse profeta que eu quero dizer é o profeta Abacuque. O profeta Abacuque era um profeta que ele orou, sabe por quê? Para avivar essa obra. Há muitos anos atrás ele derramou lágrimas, pedindo para Deus: Deus, aviva essa obra. Ele tinha preocupação com esta missão, com essa obra, com essas coisas. Ele tinha preocupação, em outras palavras, com a salvação dessa nação. Ele queria ver um povo avivado na sua presença, na presença do Senhor. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo a gratidão desse profeta. Ele orar e falar com Deus: Deus, eu não quero não somente isso para mim, eu quero que esse povo seja um povo avivado na tua presença. Mas interessante que quando ele orava, dizia assim: aviva, Senhor, a tua obra, e no meio dos anos a notifica. Quando ele estava falando assim, ele falava assim: mas lembra da tua misericórdia. Porque o povo, na verdade, não vão querer saber, eles vão entrar dentro da igreja, eles querem ser dentro da igreja algo, que eu quero dizer, quer ser a peça fundamental. Ele quer ser uma estrela. E eu quero dizer uma coisa: a estrela aqui dentro da igreja chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a estrela poderosa para mudar, a estrela poderosa para brilhar na sua vida, através do Espírito Santo de Deus. Quem está me entendendo diz glória a Deus. Interessante isso. E aí, sabe o que acontece? Passado muito tempo, a Bíblia diz que passados 700 anos depois disso, dessa oração, Deus pega esse incenso, pega essa taça, vamos dizer assim, melhor assim, cheio de oração, de lágrimas desse profeta. E ali naquele dia, deixa eu dizer, estava ali uma reunião tremenda. Imagino eu que nessa reunião Deus estava preocupado com essa nação. Deus estava pensando: o que vou fazer com esse povo? O que eu vou fazer com esse povo que está se corrompendo dia após dia? Não quer saber sequer de ir para a igreja, não quer saber sequer de ter um compromisso, não quer perseverar na minha presença. Imagino eu, Deus falando ali com o Pai, com o Filho e Espírito Santo, melhor dizendo. E ali eu vejo ali, sabe quem? Que sempre intercede por nós, com um gemido inexprimível. Ele fala assim: olha, deixa eu dizer, meu Pai, tem aqui conosco uma taça de um homem por nome, ou seja, pelo profeta chamado Abacuque. Ele tem chorado por essa nação, ele tem chorado pelo avivamento, ele tem chorado por esse povo que não quer ter compromisso, que esse povo só quer resultado do Senhor. Esse povo que não quer saber de sair da sua casa para estar adorando o Senhor no templo, adorando o Senhor como em espírito e em verdade. Tudo para eles serve como desculpa. Uma dor qualquer, uma dor na perna, uma dor na unha, uma dor, ou seja, uma colher que cai na unha, que machuca, eu não vou mais na igreja. Imagino eu, Deus falando, ouvindo, melhor dizendo, a oração desse profeta. Imagino eu ali, eles conversando ali. E ali eu vejo algo tremendo, que naquela reunião todos tinham liberdade de falar. Eu vejo Jesus falando: Pai, eu preciso descer lá embaixo, eu preciso me tornar carne, eu preciso me tornar carne para me entender verdadeiramente o que eles passam, o que eles sentem de dor, o que ele sente de ansiedade, o que ele sente de sofrimento carnal. Mas uma coisa eu quero dizer para o Senhor: Pai, eu não quero me corromper, eu quero cumprir a tua palavra, eu não quero obedecer a sua voz. Imagino essa reunião, eles ouvem primeiro a oração daquele profeta.
Uma oração tão profética, tão forte, que eles param, eles ficam ali estagnados, olhando um para o outro alguns segundos, e meditando naquelas orações que ali estava na mão deles, naquela taça. E quando eu olho para isso, eu vejo Jesus dizendo: deixa eu descer, eu preciso me tornar carne. Aí Deus olha para ele e fala assim: tudo bem, mas espera mais um pouquinho, deixa eu olhar. Deixa eu orar para fulano, para ver se ele toma uma atitude, se ele passa a ter compromisso, se ele me obedece. Mas infelizmente nada disso acontece. Quando eu olho de Gênesis ao livro de Malaquias, eu vejo que todos aqueles homens que Deus colocou ali na responsabilidade, todos eles falharam, todos eles pecaram. E quem de nós não pecamos até nos dias de hoje? Mas uma coisa nós temos: por viver pela graça do Senhor, nós temos a misericórdia do Senhor. E pela misericórdia do Senhor, nós temos o nosso advogado chamado Jesus Cristo. E além do mais, nós temos o Consolador que Ele prometeu para nós, para não nos deixar nós aqui sozinhos, para levar as nossas orações com gemidos inexprimíveis ao Senhor. E automaticamente, deixa eu dizer uma coisa, nós somos atendidos. Há momento na nossa vida que o sim é de primeira. Há momento na nossa vida que o não é para que nós temos que consertar. Nós temos que consertar a nossa vida, nossa vida na presença do Senhor. Em outras palavras, eu preciso reparar o meu altar. E aí nós queremos bênção de Deus e o nosso altar está todo desmantelado, arrebentado. A nossa vida está vivendo uma vida relaxada. Queremos viver de dois tempos ao mesmo tempo. Viver as coisas de Deus espiritualmente e viver as coisas do mundo. E não podemos ser dessa forma. Para que nós possamos tomar posse da nossa bênção, da nossa vitória e ver resultado das nossas orações, eu preciso fazer o que, gente? Reparar o meu altar na presença do Senhor. E aí sabe o que acontece? Nós falamos, nós oramos, não precisa falar muito, falar pouco, e o milagre acontece. Quem está me entendendo diz glória a Deus. E a hora certa, deixa eu dizer, as bênçãos serão derramadas. Você crê nisso? Você crê nisso na sua vida? Deus pode fazer isso na sua vida. Olha, voltando atrás, lá o Senhor Jesus. Jesus desce. Todo mundo conhece ou não? A história de Jesus quando ele desceu na face da terra. Desceu numa família humilde, numa família que era voltada para Deus, tinha toda a reverência. E ele fez o que, gente? E eu vejo uma coisa que o Senhor me revela: o Senhor se tornou carne, mas também ele se tornou espiritual. Sabe qual é o problema da igreja hoje? Hoje eles querem viver mais a vida carnal do que a vida espiritual. Porque a vida espiritual há cobrança, a vida espiritual há determinação, há perseverança. E a vida espiritual não é fácil. A vida espiritual nós temos que fazer renúncia daquilo que nos tem prendido. E a vida carnal, deixa eu dizer uma coisa para vocês, é uma vida fácil. É gostoso viver a vida fácil? É ou não é, gente? É gostoso receber tudo de graça? É ou não é? Mas a vida espiritual, ao momento que Deus fala sim, ao momento que Deus fala não, mas ao momento que Deus fala, espera somente mais um pouquinho. Amém, irmãos? Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. As orações são recebidas. As orações são recebidas. O que acontece no céu quando ele está tudo em silêncio? As orações é recebida ali naquele lugar. Ei, deixa eu dizer outra coisa. Jesus, ele veio e mudou a história. E quando ele mudou a história, nós hoje podemos adorar o Senhor, falar com o Senhor. Você sabe por quê?
porque o véu foi rasgado. Jesus se tornou carne e espírito para nos ensinar, para ensinar vocês que nós também podemos ser carne, mas também precisamos ser espírito, viver no espírito, viver espiritualmente, porque se nós vivermos espiritualmente, nós vamos olhar para Jesus e falar: Jesus, eu preciso da mente do Senhor na minha vida. E aí tudo vai ser diferente. Amém, irmãos? Deus pode não estar falando com você, mas Ele está te ouvindo. Amém? O incenso simboliza as nossas orações. E aí eu quero dizer uma coisa, eu não posso continuar a minha mensagem, que é muito grande. Meu tempo já está escasso, mas eu quero dizer, Deus começa a intervir poderosamente. Sabe quando? Quando o céu está em silêncio. Quando o céu está em silêncio, Deus começa a intervir em favor das nossas vidas. Amém? E aí nós continuamos pedindo, perguntando: meu Deus, e aí? Até quando o Senhor vai responder a minha resposta? Uma certa feita, uma mãe que orou para o seu filho alcoólatra, e a Bíblia e a história conta, melhor dizendo, que o seu filho foi piorando cada vez mais. E aí, quando mais ela orava, mais ele bebia. Quanto mais ela falava com Deus, mais ela bebia. Mas pastor, mas eu não estou te entendendo. Por que isso? Porque Deus começa a intervir poderosamente. Ele entra naquela história e começa a intervir em favor da oração daquela mulher. Até que em um determinado dia, ele bebeu tanto, mas tanto, que sofreu um acidente grave. Mas a mãe não orou. E no hospital, sabe o que aconteceu? Quando ele estava sóbrio, ele entregou a sua vida. Amém, irmãos? Eu tenho uma história também dessa forma. Eu não vou dizer o nome da pessoa. Ele levou uma facada aqui. Eu fui lá orar para ele lá no Ana. Ele falou assim para mim: pastor, se eu sair dessa, eu vou aceitar a Jesus Cristo. Eu vou aceitar a Jesus Cristo. E tem mais uma: eu quero descer as águas. E pela honra e a glória do Senhor, eu tive o prazer de fazer isso. Sabe por quê? Porque quando ele estava lá no hospital, ele estava ali com aquela facada, ou seja, ele estava com a barriga toda cortada, num lugar tão crítico, que ele me disse que os médicos falou para ele que ele poderia não aguentar. Mas quando eu orei para ele naquele dia, e determinei para ele: Pai, ele está prometendo algo para o Senhor, e se ele prometeu, eu tenho certeza que ele vai cumprir. E deixa eu dizer uma coisa: Deus tirou ele daquele lugar, Deus salvou ele da morte, e ele veio para a igreja e aceitou Jesus Cristo. Ou melhor, ele aceitou Jesus Cristo lá no leito de enfermidade. Então você tem que aceitar aqui agora. E veio para a igreja, nós oramos, fez o discipulado, e ele foi batizado em nome de Jesus. Quando eu olho para essa história aqui dessa mulher, esse rapaz, ele entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Quando você começa a orar por uma causa, muitas vezes parece que não dá certo, já viu? Parece que aquele agrava mais ainda. Mas deixa eu dizer uma coisa: é Deus trabalhando na vida daquela pessoa. Porque Deus Ele conhece aquela pessoa, Ele sabe do que aquela pessoa pode fazer. E Deus envia a sua resposta em nome de Jesus. E aquela pessoa é o quê? Abençoada em nome de Jesus. Por causa do silêncio, Deus, deixa eu dizer, por essa causa, melhor dizendo, por essa causa, o céu está em silêncio para você. Talvez você esteja pensando assim, por este momento, que as coisas não vão ser resolvidas. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus está trabalhando por você em nome de Jesus. Amém? Sabia que Deus está no controle da história? Sim ou não? Do universo da tua história.
Deus está no controle de tudo isso. Lembre-se, Deus está preparando bênção e socorro. E ela está chegando na sua vida. Quem recebe fala assim: eu recebo. Deus não esqueceu de você, meu irmão. Deus não esqueceu de ninguém de nós. A hora certa, a bênção virá. Recebe a sua bênção em nome de Jesus. Se coloca de pé. Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar pela sua vida, que está me assistindo aí do outro lado. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês ricamente. Abençoe aí todos vocês que estão aí me assistindo aí nessa live. Que Deus abençoe vocês ricamente. Que as ricas bênçãos de Deus possam estar na sua vida, na sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje. Eu não sei qual é a situação que você está passando. Mas eu quero dizer para vocês que o nosso Deus, mesmo em silêncio, Ele está trabalhando em favor da sua vida, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor alcança, meu Deus, cada um, meu Pai, cada um, meu Deus, que estão aí, Senhor, meu Deus, ouvindo, Senhor, através do Facebook. Meu Deus, que o Senhor alcance essa pessoa em nome de Jesus. Pai, eu não sei, meu Deus, qual é a situação dessa pessoa. Eu não sei quanto tempo essa pessoa está vivendo dessa forma. Eu não sei quanto tempo ele está esperando pela uma resposta. Mas, Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com a tua providência agora, meu Deus, e faça, meu Deus, um milagre na vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu determino, meu Deus, o milagre, eu determino a bênção, eu determino, meu Deus, a vitória na vida dessa pessoa. Pai, eu sei que na hora certa, meu Deus, o Senhor vai trazer, Senhor, a solução para esse problema. O Senhor vai trazer, meu Deus, um milagre para essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu determino, meu Deus, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe fala assim: eu recebo o meu milagre, a minha bênção, em nome de Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa tomar posse da sua bênção em nome de Jesus.